Prevenção do câncer do colo do uterino. Eu sou a doutora Margarida Matos, eu sou ginecologista. Eu sou doutora em Medicina e Saúde pela Escola Baiana de Medicina. Atualmente exerço o cargo de professora titular de ginecologia da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Fui professora adjunta da Faculdade de Medicina da UFBA. Atualmente exerço o cargo de ginecologista do Centro Ginecológico de Salvador. Vamos conversar sobre uma doença que é extremamente prevenível. É uma doença de pessoas que não se cuidam da sua saúde. E nós, como profissionais de saúde, temos uma responsabilidade muito grande sobre essas pacientes. Por isso, a gente tem que cuidar para que não vire um câncer, porque exames que precedem podem nos ajudar a fazer com que essa mulher não tenha câncer. Ok? Então, o câncer do colo do útero é um câncer prevenível e é considerado o quê? Uma patologia caracterizada pela replicação desordenada do epitélio de revestimento do colo, que é exatamente esse epitélio que vocês estão vendo aqui, é um epitélio pavimentoso estratificado. Ele cresce desordenadamente, que compromete o tecido que fica abaixo dele, o tecido subjacente, que é considerado estroma, e pode invadir tanto as estruturas vizinhas, como vagina, corpo uterino, e também pode acometer à distância. Nós precisamos lembrar que cerca de 90% do câncer do colo do útero ocorre na zona de transformação. O que vocês vão entender por zona de transformação? É a região de separação junto aos dois tecidos. Aqui é o tecido pavimentoso estratificado do ectocervix e aqui é o tecido colunar que reveste o canal endoscervical. Então, para cobrir esse canal endoscervical, que não deve ficar do lado de fora do colo, vem um tecido que cobre, que chama tecido metaplásico. Então, nessa região, nós temos que ter muito cuidado, principalmente na junção, onde encontram-se os dois. Isso é chamado de junção escamo-colunar. Para vocês terem ideia, quando se fala em epidemiologia do câncer do colo do útero, o Brasil, se nós tirarmos os tumores de pele que não são melanomas, vamos ver que o câncer do colo do útero é o terceiro mais incidente entre as mulheres. Vejam, pois, que para o ano de 2023 agora, estão estimados mais 17.010 novos casos, o que representa um risco considerado de 13,25 casos para cada 10 mil mulheres. Esse é um dado do INCA de 2022, tá certo? Se a gente for fazer uma análise regional do nosso país, agora no ano de 2022, nós vimos o primeiro estado mais incidente em câncer de colo foi a região norte. Nós, do Nordeste, estamos em segundo lugar, onde temos 17,59 mulheres para 100 mil. Aí vem depois o Centro-Oeste, em terceiro lugar, a região Sul em quarto e o Sudeste em quinto mais incidente. Então você vê, quanto menor a evolução mental das pessoas, quanto maior a pobreza, mais incidente nós temos de câncer de colo de útero. Se nós considerarmos o nosso país em visão do mundo, a gente vai considerar cada estado. Eu trouxe para fazer uma observação com vocês. Previsto para 2023, veja a Bahia onde está. 1.160 casos, e nós vamos ver que apenas São Paulo, que tem mais, depois Rio de Janeiro, Minas Gerais, segundo, Rio de Janeiro, terceiro, e nós vamos aqui para a Bahia com 1.160 casos. Precisamos cuidar dessas mulheres, precisamos mudar esse quadro, porque é realmente um quadro muito triste. A história natural dessa doença, ou seja, do câncer do colo do útero, a gente tem que associar a um vírus chamado HPV. Não é HIV, é HPV. Existem mais de 150 tipos de HPV e estão relacionados à origem. O HPV pode dar uma lesão benigna, que é a verruga, e pode também provocar lesões pré-câncer e lesões tipo câncer, porque ele evolui o pré-câncer para o câncer, que são os HPVs de alto risco. Tem de baixo risco, que dão as verrugas, e de alto risco, que dão as lesões pré-neoplásicas ou neoplásicas. Os tipos de HPV oncogênicos, ou seja, aqueles de maior potencial oncogênico, mais comuns, são o 16, em torno de 53% dos cânceres, nós vamos encontrar HPV 16. Em torno de 15% nós encontramos o 18. Então, 16 e 18 são os mais frequentes. 45, que é 9%, o 31, 6%, e por último, 33%. Esses são os mais frequentes tipos de HPV de alto risco no câncer do colo do útero. Ainda
falando de importância dessa doença, nós precisamos saber que aproximadamente 291 milhões de mulheres no mundo são portadoras de HPV. Dessas, 32% estão infectadas pelo 16-18. Vocês viram que H16-18 são os mais frequentes. Ela pode ter um, pode ter outro ou pode ter os dois. Esse vírus pode infectar tanto a pele quanto as mucosas. Entretanto, a infecção pelo HPV não é suficiente para desenvolver câncer. A paciente assim, tem um HPV, vou ter câncer? Não. Para ela ter câncer, ela tem que ter, além do HPV, um fator predisponente que ajuda ao HPV provocar o câncer. Então, vamos deixar bem claro para as mulheres, para não atordoar, não atormentar. Ah, você tem câncer, vai ter HPV? Não. A gente tem que saber qual é o fator predisponente com esse HPV que pode a mulher levar ao câncer. Não adianta pegar uma mulher com HPV, cortar, queimar e não cuidar desse fator predisponente que favorece esse HPV se fazer presente. Ok? Então, o HPV é um fator necessário, mas ele não é suficiente para desenvolver o câncer do colo do útero. Deixei isso bem forte na cabeça de vocês, para vocês não esquecerem e não passarem para as pacientes que ela tem HPV, ela vai ter câncer. A maioria das mulheres, a resposta imunológica é extremamente importante. E essa resposta imunológica é que faz o corpo eliminar a infecção pelo HPV. Isso acontece mais ou menos em 1 a 2 anos. Por isso, quando eu trato uma mulher de HPV, eu tenho que acompanhar ela no mínimo por 1 ano. Tá? 6 em 6 meses por 1 ano, para depois liberar do controle. O risco de desenvolver câncer do colo do útero é de cerca de 30% se as lesões precursoras não forem tratadas. Eu tenho uma lesão precursora com HPV de alto risco, eu tenho um fator predisponente, se eu não tratar, 30% dessas mulheres podem ter câncer, porque Deus ajuda todo mundo, né? 70% podem ser o seu quadro regredido. Que fatores predisponentes são esses que eu estou falando para vocês? Primeiro, a menina que começa a vida sexual muito cedo, vida sexual precoce, pariu muito cedo, muitos partos, muitos parceiros, infecção por HPV, por herpes, o citomegalovírus, o fumo é extremamente importante, a deficiência imunitária, vejam vocês que eu coloquei numa letra em escuro, chamando bem a atenção, porque esse é um fator extremamente importante para o câncer do colo do útero, ou seja, para a infecção pelo HPV. O uso prolongado de anticoncepcional oral, a deficiência de vitamina A e C. Eu digo a você, não para a infecção do HPV, corrigindo para que faça com que o HPV se desenvolva. E aqui eu quero mostrar a vocês o que é que eu chamo de lesão pré-câncer e de um câncer propriamente dito no colo do útero. Isto aqui, eu tenho um tecido pavimentoso estratificado, que é aquele que forra, que cobre o ectocervix, que eu mostrei a vocês no primeiro momento. Ele normal, minha gente, ele mede meio milímetro de espessura. Então vejam a capacidade que esse tecido tem de romper e formar um câncer. Uma relação sexual, batendo e atritando esse tecido aí, muito facilmente ele pode ser rompido. E aqui eu tenho, olhe bem, 1/3 do tecido comprometido. Aqui eu tenho 2/3 do tecido comprometido, do pavimento estratificado, e aqui eu tenho o tecido todo comprometido. Essas três eu considero como lesões precursoras. Por quê? Porque a membrana basal que separa aquele tecido do tecido conjuntivo está íntegra. Vejam aqui vocês que ela continua íntegra, aqui ela continua íntegra, aqui é uma lesão pré-neoplásica. Mas quando essa membrana basal é rompida, aqui vocês vão ver que ela rompeu e a lesão já está vindo para o tecido conjuntivo, aqui já passa a ser um câncer. Pequeno, microinvasivo ou macroinvasivo, mas é câncer. Entrou, partiu 1 milímetro que entre da membrana basal, já passa a ser câncer. Deu para entender perfeitamente sobre isso? Então vocês já sabem o que é pré-câncer e o que é câncer. E os tipos de câncer do colo uterino? Quais eu diria para vocês? Primeiro, o mais frequente é do tecido pavimentoso estratificado, que é exatamente aquela parte que eu mostrei no primeiro slide, que recobre o ectocervix. Acomete o tecido escamoso e ocorre em 70% dos casos. Eu acabei de dizer a vocês que é o mais frequente. Desses 90%, a gente tem o quê? 20% bem diferenciados, 60% moderadamente diferenciados e 20% que são indiferenciados. Quanto mais indiferenciado, mais difícil o tratamento. Além do epidermoide, que é o tecido que reveste o ectocervix, nós temos o que? O adenocarcinoma, que é o câncer do tecido glandular, ou seja, do canal endocervical. Acomete o epitélio glandular e ocorre em 10% dos casos. Todos os dois, tanto do epidermoide quanto o adenocarcinoma, são causados pela infecção persistente do HPV de alto risco.
Quando eu falo a vocês adenocarcinoma, lembrem disso, que é extremamente importante quando eu vou falar em colheita. Se vocês não fizerem a colheita do material endocervical com a escovinha endocervical, vocês têm um risco muito grande de deixar passar um adenocarcinoma, porque ele está dentro do canal, tá certo? Então, aqui são as células do tecido pavimentoso estratificado. Você vê que essa célula virou praticamente um chumaço, o núcleo dela virou, ó, um palitinho. E aqui ainda tem, tá, olha o núcleo dessa célula também. Isso aqui é carcinoma epidermoide. E aqui um tipo que você pode olhar no colposcópio, olha aqui, ele cresceu, que pode ser dessa forma assim, ele pode ser protuberante, uma massa que cresce em volta do endocérvice. E aqui eu trouxe para ilustrar para vocês algumas lâminas que falam desses tecidos. Olha bem, aqui é o GEC, olha esse tecido. Esse foi um câncer de colo. Tinha esse quadro, aqui primeiro assim, quando você bota o filtro verde na colposcopia ele fica assim. Foi feita a célula, a citologia, que vocês vão colher, deu esse resultado. Quando foi feita a biópsia, olha aqui, ó, a membrana basal foi rompida e já estava um câncer invasivo. Pode apresentar dessa forma? Pode. Pode se apresentar dessa forma? Pode. Pode se apresentar como se fosse uma úlcera? Pode. Pode apresentar como se fosse uma lesão hiperplásica? Pode. Pode se apresentar como se fosse um tecido cerebroide, que você toca a pinça e ele começa a sangrar? Também pode. E ainda pode apresentar na colposcopia apenas vasos atípicos. Veja que esse vaso vinha, desapareceu, veio aqui, apareceu de novo, aqui desapareceu. Esse é o chamado vaso atípico, com essa citologia e essa histologia que eu mostrei a vocês no slide anterior. Então, o que é que eu quero dizer? Que o câncer do colo do útero pode se apresentar no colo de várias formas. Não tem uma forma só que ele se apresente, são várias formas. Tá bem? E uma paciente que tem câncer ou pré-câncer, que sintomas essa mulher poderia apresentar para vocês na hora que chegar para fazer o exame, para vocês fazerem a colheita? Ela pode não sentir nada. Tanto pré-câncer quanto câncer. Não sentir nada e vai ser um achado. Mal, às vezes tem um pouco de corrimento, pode não ter nada. Pode também ter o quê? Um corrimento vaginal sanguinolento, um corrimento com odor desagradável, certo? Ela pode sangrar na relação sexual, isso quando já se transforma em um câncer. Ela pode ter um sangramento vaginal, ela pode sangrar na relação sexual, pode ter um corrimento fétido, às vezes apresentar uma dor na região pélvica quando a doença já está muito adiantada, queixas urinárias se comprometer a bexiga, queixas intestinais se compromete os intestinos, já no estádio mais avançado, estádio 4, e ainda pode apresentar perca de peso. Então não esperem que a paciente vai chegar para vocês com sintomatologia, porque ela pode chegar e sem sintoma nenhum, tá certo? Quando aparece a coisa está mais adiantada, vocês vão encontrar esse tipo de sintoma que eu estou acabando de citar para vocês. E quais são as recomendações que nós temos do INCA hoje em 2000, que foi feita, que segue hoje, que foram lançadas em 2016. O rastreamento citológico do câncer e suas lesões é o exame que a gente tem que fazer para rastrear o câncer de colo do útero. É sempre fazer a citologia, como nós estamos discutindo agora, para vocês fazerem de uma forma o mínimo errado possível, da forma mais correta possível. Então, os 2 primeiros exames devem fazer com intervalo anual, certo? Se ambos forem negativos, a gente vai começar a fazer a cada 3 anos. Nós vamos começar a fazer colheita nas mulheres a partir de 25 anos. Aí vocês vão dizer, Margarida, mas a menina tem 16 anos, está tendo vida sexual. Se ela tem vida sexual aos 16 e não apresenta nenhuma queixa, você vai esperar até os 25 para colher. Mas se ela tem 16 anos, chegou no ambulatório para colher, e vocês estão vendo uma menina com odor fétido, com água de carne, tendo dor na relação, aí vocês vão pedir permissão para colher. Não pode deixar essa menina chegar aos 25 anos para colher, tá certo? Mas se ela não tem sintoma, basta colher até a partir dos 25. Os exames periódicos, esses de 3 em 3 anos, vão seguir até 64 anos, certo? Aquelas mulheres que não têm nenhuma doença neoplásica ou pré-invasiva, a gente com 64 anos a gente pode parar de fazer o exame preventivo dela. Se ela, depois disso, aparece com uma queixa daquelas que nós citamos, tipo aquele sintoma, ela vai voltar a fazer. Ela vai fazer para ver o porquê está acontecendo. Então, aquelas mulheres sem história prévia de doença neoplásica pré-invasiva devem ser interrompidas quando essas mulheres tiverem pelo menos 2 exames negativos consecutivos nos últimos 5 anos. É o que eu disse a vocês. Para mulheres com mais de 64 anos que nunca se submeteram ao exame citopatológico, nós devemos realizar 2 exames com intervalo de 1 a 3 anos. Ela nunca foi no ginecologista,
e veio agora. Então nós vamos fazer 2 exames com intervalo de 1 a 3 anos. Se ambos forem negativos, ela está dispensada com mais de 64 em diante. Deu para entender? E aí nós vamos falar um pouco da colheita que vocês vão fazer nessas pacientes. Eu preciso que vocês lembrem que precisam ter muito cuidado. Alguns cuidados com o ambiente. Vocês têm que botar a mulher num ambiente acolhedor, vocês têm que ser corteses, porque essa criatura já vem colher esse material morrendo de medo, com muito pavor, porque falaram a ela que dói, incomoda, então vocês têm que ter este cuidado com ela. Respeitar a privacidade, botar em um lugar que ela não seja visível pelas pessoas que passam, entendeu? Botar a cama em uma posição que seja previsível. Explicar por que é que você vai fazer aquele exame, tá certo? E o que vai, por que vai fazer e como vai fazer. E lembrar ela que ela precisa pegar o resultado, porque muitas mulheres fazem, não sabem a importância disso e não vão pegar o resultado. E vocês vão ser importantes nesse momento para avisar ela, para que elas venham buscar o resultado. E deixar ela a possibilidade que ela esclareça dúvidas. Se você não souber, assim, olha, eu vou procurar saber e informa vocês. Não tem aquela ideia de que tem que saber tudo, mas deixar que ela exponha a vocês a dúvida que elas têm. Mas vocês, antes de fazer o preventivo dessas pacientes, ou seja, antes de fazer a colheita, vocês precisam ter algumas informações dessa mulher. Essa é a anamnese mínima que vocês precisam ter para poder fazer o exame dessa mulher. Primeiro, a idade, a última menstruação, quando aconteceu, quantos partos teve, se essa mulher tem vida sexual ativa, certo? Se tem corrimento e o método que ela usa para evitar. Cuidado quando eu falo vida sexual ativa, é para vocês não quererem fazer preventivo em pacientes que sejam virgens. Paciente virgem não precisa fazer preventivo. Quem não tem vida sexual não precisa fazer preventivo. Ah, mas a menina está com corrimento. Ela vai fazer uma cultura. Ela não vai colher material para pesquisa de câncer de colo de útero. Ok? Então, e da paciente? O que é que eu preciso me preocupar com a paciente? Ela não pode estar menstruada, certo? Ela não pode ter usado ducha ou creme vaginal, certo? Ainda, eu fiz ultrassonografia, não. Tem que ser no mínimo 2 dias antes da ultrassonografia. Creme vaginal, se vocês forem colher, vocês deixem a paciente 5 dias, porque até 3, 4 dias vocês ainda encontram creme vaginal no fundo de saco. Então, tá menstruada, pelo amor de Deus, 5 dias depois de ficar boa da menstruação, senão vocês vão encontrar sangue e não vão saber se aquele sangue é de uma lesão ou se é da menstruação da mulher. E ainda, relações sexuais tem que ser no mínimo 48 horas antes do exame. Então, esses cuidados você tem que ter. De modo geral, se bota um avisinho, mas sempre perguntem à paciente. Dia de segunda-feira é mandatório. Pergunte, que a maioria delas tem relação no domingo. E aí vocês mudam o exame para um outro dia. E ainda do material. Vocês não podem esquecer que aquele exame precisa ser enviado para alguém. Alguém tem que custear aquilo. E isso é feito através do preenchimento do formulário da PAC do Ministério da Saúde, que é quem coordena o controle disso e vai precisar anotar. Vocês precisam preencher essa PAC antes da mulher entrar, já vai entrando e vai preenchendo. A lâmina tem que ser identificada. Normalmente você usa uma lâmina com borda lapidada, ou seja, borda fosca. E aí vocês escrevem com lápis preto, número 2, as iniciais da paciente, o número de registro da mulher na unidade que vocês estão trabalhando e a data do exame. Vocês não podem deixar de fazer isso, nem tampouco fazer com caneta, porque na hora que vocês botam no fixador, desmancha. Então tem que ser, toda mesinha de coleta tem que ter um lápis. Ainda falando do material que você deve dar para essa mulher, fornecer um avental e um lugar para ela trocar. É extremamente desagradável você deixar a mulher despida em cima da cama, não façam isso. Ou imagine se fizessem com vocês. Desagradabilíssimo. Mande a paciente usar o avental. Se não tem avental, ela vai tirar a calcinha, mas use um lençol para cobrir essa paciente. Deite a paciente, essa que ela se deite, auxiliando a se posicionar adequadamente, tá certo? E cubra com lençol, deixando exposto apenas a genitália dessa mulher, tá certo? Coloque luvas e máscara, já foi o tempo que se fazia isso sem máscara e sem luva, hoje a gente usa as duas coisas, para proteger a paciente e nos protegermos também. Acomodar a lâmina já do lado, prepara o material, bota todo do ladinho da mesa que vocês vão trabalhar, tá certo? O tubete com o fixador, que pode ser álcool, pode ser um fixador spray, do lado, porque a gente não pode deixar essa lâmina muito tempo no ar, porque nós temos um ar muito úmido e aí danifica o material polido. Então tem que ficar tudo arrumadinho na mesa auxiliar que vocês vão trabalhar. Então esse é o cuidado que vocês têm que ter para que o resultado não saia danificado. Ainda do material, repare bem, não bote vaselina nem creme no especo.
certo? Não pode, porque vocês vão dificultar a citologia. Vocês estão dando problema com a citologia. No caso de pessoas idosas, que as vaginas são mais regadas, eu recomendo sempre que a gente molhe o espéculo com solução fisiológica. Só solução fisiológica, porque não vai interferir na citologia. Quando você for introduzir o espéculo, você introduz na vertical e ligeiramente inclinado para a direita do profissional, mais ou menos 30 graus à direita do profissional, e você vai introduzindo e vai lentamente virando o espéculo, tá certo? Iniciou a introdução, faça uma rotação de 90, deixando em posição transversa de modo que a fenda e a abertura do espéculo fiquem na posição horizontal. E vocês vão introduzindo lentamente, tá certo? Quando vocês vão introduzindo lentamente, o que acontece? Sempre na posição inclinada para baixo, porque a vagina não é horizontal. A vagina é inclinada para baixo e uma vez introduzido todo o espéculo, vocês vão abrindo lentamente com delicadeza. Não vai abrir não, com delicadeza. E se tiver dificuldade, você faz uma manobrinha para cima e para baixo, tentando procurar com o espéculo, procurando o colo. Tá bom? Quando você visualiza o colo, muitas vezes a paciente tem tanto corrimento que você não consegue ver o colo. Então eu sugiro a vocês que vocês peguem uma gaze, montem a gaze de forma que seja fina, que não entre na vagina da paciente irritando a parede vaginal. Umedeça com solução fisiológica essa pinça montada e sem esfregar no colo vocês encostam naquele corrimento. E aí vocês veem que o corrimento sai todo naquela gaze. É uma forma que a gente tem de facilitar a colheita, porque quando você vai fazer preventivo, você não quer colher corrimento, você quer colher célula. E para isso eu preciso tirar essa quantidade exacerbada de fluxo que algumas mulheres podem apresentar. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, a posição ginecológica que hoje se usa. Antigamente se botava o joelho da paciente aqui na perneira. E isso dificultava porque a paciente começa a ter muita pressão na pelve. Quando você bota o pé no lugar da perneira, como você está vendo aqui que você é colocado, a paciente relaxa a pelve e ela sente muito menos incômodo para fazer o exame, certo? Então você bota o pezinho da paciente, você não fica dentro das pernas da paciente como se usava na posição mais antiga. Veja que a profissional de saúde está com máscara, ela está com luva e aqui você cobriu a paciente toda e apenas a genitália exposta, ok? O foco de luz fica entre a sua perna aqui, ó, entre você e a paciente, senão você não consegue visualizar o colo. Sem foco de luz fica difícil vocês conseguirem fazer a colheita. E quando vocês introduzem o espéculo, aí vocês veem o que? O colo. Aqui, ó, o ectocervice, tá certo? Que a gente vai colher material. E o endocervice. Quando a paciente está menstruando ou está ovulando, geralmente esse orifíciozinho abre um pouquinho e fica fluindo esse muco filante, característico da ovulação. Tá bem? Eu quero mostrar a vocês, hoje se usa espéculo descartável, que é muito mais prático, mais em conta, não tem perigo de contaminação. E eu trago aqui para mostrar a vocês que eu disse o que? A vagina está inclinada para baixo. Então, quando vocês colocarem o espéculo, esqueçam esse espéculo, praticamente não se usa mais esse tipo de espéculo hoje. Vocês vão introduzir de uma forma inclinada, porque ó, a vagina não está horizontal, ela está inclinada para baixo. Ok? Procurem sempre colher um espéculo adequado ao tamanho da paciente. Uma paciente pequena, não vão para lá com um espéculo grande, porque isso é meio desagradável. Comecem sempre com um espéculo pequeno. Se a paciente for muito grande, se tiver tido muitos partos, às vezes a gente vai precisar usar um espéculo um pouquinho maior. Mas comecem sempre com um espéculo pequeno, porque é mais agradável para a paciente. Eu queria falar um pouco da coleta. Nós primeiro vamos colher material do ectocervice. Lembra do tecido que eu mostrei para vocês? Do revestimento do colo. Para isso nós usamos esse aparelhinho aqui, essa espátulazinha chamada espátula de Ehr, certo? A gente vai colher duas amostras, uma do ectocervice e a outra do canal endocervical, tá certo? Inicialmente você vai colher do ectocervice e depois do endocervice. No ectocervice nós usamos essa espátula de Ehr, o lado mais proeminente nós vamos acoplar no orifício e vamos fazer um movimento giratório de 360 graus em torno do orifício, procurando colher material de todo o colo. Mas às vezes é muito pouco material, a mulher está menopausada, está muito seca, então você pode dar outra girada, não tem problema nenhum. E colhido esse material, de uma forma agredir, então não pode ser agressivo, né? A gente vai, o quê? A gente vai colocar na metade da lâmina. O lado que você girou para frente é o lado que vai ter o material, tá certo? Então, seria esse quadro.
Aqui é o ectocervix e aqui o endocervix. E aqui a junção escamo-colunar. Aqui são células glandulares que ficam nesse canal. E para a colheita do endocervix, nós vamos usar o quê? A escovinha endocervical, que é apropriada. Nós vamos introduzir delicadamente no canal endocervical e vamos girar 180 graus, porque ela é uma escova cilíndrica, não precisamos girar mais do que isso. Normalmente sangra um pouquinho quando a gente faz isso, então não se preocupem, porque pode sangrar, tá certo? A lâmina que vocês já identificaram, que vocês já estenderam o material do ectocervix, e agora vocês vão botar o do endocervix na outra metade da lâmina, tá certo? Fazendo um movimento giratório. Aqui eu posso girar, por quê? Porque essa escovinha é um cilindro, eu tenho que girar para pegar material de todo esse cilindro. Evite deixar espaço livre entre as duas amostras, porque o espaço já é pequeno. Aqui a lâmina, ó, desse lado nós passamos várias vezes, que é o tecido ectocervical, e aqui o tecido endocervical a gente vai girar. Isso aqui eu peço desculpa a vocês, porque essa escovinha deveria estar do lado de cá, não vai botar material em cima do outro, vai botar um de um lado e outro do outro, tá certo? Aqui a espátula de E colhendo o ectocervix e aqui a escovinha endocervical colhendo o canal endocervical. Terminado isso, se nós formos usar o álcool etílico absoluto, nós colocamos a lâmina nesse recipientezinho para encaminhar para o laboratório. Se for o spray, nós colocaremos o spray na lâmina com a distância de mais ou menos 20 graus ou 20 centímetros, fazemos a cobertura com spray e deixamos secar. Esses são os dois métodos que nós usamos para fixar o material na lâmina. Ainda falando da coleta, exatamente da fixação do material que nós vamos falar agora. Deve ser procedida imediatamente após a coleta, sem nenhuma espera, que é para conservar o material colhido com as suas características originais, tá certo? Porque se ressecar muito ou hidratar muito, a gente tem alteração nos resultados. Ou você usa álcool etílico absoluto, 95%, não encontra 100% absoluto, que ela é submersa imediatamente naquele tubete que eu mostrei para vocês, ou o propilglicol, que é em spray e a gente borrifa cobrindo toda a lâmina, tá certo? Alguns lugares, na faculdade a gente faz isso para nos dar segurança pra gente. A gente usa o teste de Schiller. Se vocês tiverem condição de fazer isso, eu acho que é muito bom, porque ajuda a gente. O teste de Schiller foi um autor, um pesquisador de muitos tempos atrás. Ele descobriu que as lesões que são pré-neoplásicas ou neoplásicas, elas não coram pelo Lugol forte. Então, se eu pego esse colo e banho ele com o Lugol, ele está todo corado. Esse colo aqui me deixa bem tranquila. Mas se eu pego o Lugol e vai me aparecer uma área sem corar, ou seja, uma área iodo negativa, eu tenho que ficar atenta para esse colo. Então, se vocês tiverem possibilidade de fazer o teste de Schiller, é simplesmente montar uma gaze, umedecer com o Lugol, ou então botar no borrifador e banhar o colo com o Lugol. Obviamente, quando você faz isso, terminado o exame, você enxuga, que é para a paciente não sair descendo o iodo pela perna e sujando a roupa, ok? Mas o teste de Schiller é um teste extremamente importante para a gente. Quando você finaliza a coleta ginecológica, o que é que vai fazer? Pelo amor de Deus, não deixe a mulher sair com o espéculo na vagina. Vocês vão fechar o espéculo, primeiro enxugar, se fizeram um teste de Schiller, vocês vão enxugar a vagina da paciente, fechar o espéculo, retirar delicadamente, fazendo uma rotação para terminar como começou. Aproveita esse momento e olha a vulva e o períneo dessa paciente, se tem alguma verruga, se tem alguma mancha, se tem alguma alteração. Retira suas luvas, auxilia a paciente a descer da cama, não deixa a criatura cair da cama, não. Solicite que ela troque a roupa, avisa que um pequeno sangramento poderá ocorrer após a coleta, isso é importante, e disse a ela que ela venha buscar o resultado conforme a rotina da unidade de saúde que vocês estão trabalhando. Que material vocês precisam para fazer uma coleta? Uma coleta de material preventivo. Vocês precisam de uma lâmina, que tem a borda fosca. Vocês precisam de luva e máscara, de espéculo, pinça de Cherron, espátula de E estéreo, porque tem umas espátulas que não são estéreis e ninguém quer ter sua vagina contaminada mais do que ela já é. Escova endocervical também estéreo, Lugol para fazer o teste de Schiller, se for fazer teste de Schiller, a gaze e o fixador para a lâmina. Esse é o material que vocês têm que ter em toda a unidade de coleta, unidade básica de saúde, se vamos dizer assim. Eu ainda queria falar um pouco das condições de uma amostra para o profissional de saúde. O profissional de saúde é o ponto básico, porque a margem de erro da citologia, minha gente, vai até 40%. Se vocês não colhem bem essa citologia, esse resultado vai ser um falso negativo. Por isso eu preciso que vocês pensem nos cuidados que tem que ter do profissional, ou seja, o cuidado de vocês.
Primeiro, peça à paciente que ela esvazie a bexiga quando ela for trocar o avental. Fulana, por favor, esvazie sua bexiga. Evite dizer, vai fazer xixi ou coisa parecida. Esvazie sua bexiga, por gentileza. Interrogue se ela é virgem, por favor. Existem alguns casos de pacientes que foram passados espéculos, que são pacientes que não foram pacientes que não tinham vida sexual, tá certo? Se a paciente está grávida, não colha com a escovinha, porque vocês podem provocar uma endocervicite. Colham só com a espátula de Air. Escolha o espéculo de acordo com a vagina da paciente, de preferência no tamanho pequeno, eu já falei para vocês. E antes de introduzir o espéculo, umedeça externamente com solução fisiológica. Hoje eu uso tanto para as mulheres menopausadas como para as mulheres jovens. As mulheres que não gostam de ir ao ginecologista, e quando elas vão, elas têm um distúrbio meio nervoso e começa a ter o que? A vagina seca. Então sempre é de bom tom que você não provoque dor na paciente. Umedeça o espéculo com solução fisiológica, que vai ser mais agradável para essa paciente. Mas me preocupei em trazer para vocês alguns resultados que porventura essas pacientes levem e que vocês fiquem preocupadas e não saibam dar um discernimento do que fazer, pelo menos para acalmar os ânimos dessa paciente. Essa citologia que vocês escolheram pode ter ASC-OS, ASC-H, ACGS, ACGS-FN, lesão de baixo grau, lesão de alto grau e pode ter um câncer. Mas se vocês viram, enfermeira fulana, aconteceu, eu recebi esse resultado apavorado. Se ela recebeu ascos, hoje, significa células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas, certo? As que H é a mesma alteração, só que pode ter uma lesão de alto grau, já fica mais complicado. Aqui é quando eu falo de lesões das células endocervicais das glandulares. A CGS, atipia de células glandulares. Atipia de células glandulares favorecendo neoplasia, por isso que eu tenho que colher com a escovinha para a gente ter esse resultado. Lesão de alto grau, quando eu tenho 2/3 do epitélio comprometido. Lesão de alto grau, eu posso ter os 3/3. Lembra que eu mostrei uma fotografia para vocês do epitélio comprometido, mas a membrana basal não está lacerada. E o câncer, quando a membrana basal foi lacerada. Então, vocês podem ter esse resultado e eu gostaria que vocês tivessem pelo menos noção do assunto para acalmar a paciente. Então, a paciente veio a você e disse que ela está com asco. Recebeu, minha citologia deu ascos. Se ela tem menos de 24 anos, vocês não se preocupem, vamos voltar com 3 anos para repetir esse exame. Se a paciente tem mais de 25 anos, você manda ela voltar com 6 meses. Se com 6 meses novamente der, aí vocês vão pedir para o médico pedir uma colposcopia. ASC-AS, sabe? Ninguém sabe o que é. ASC-H, eu disse a vocês o que é significado indeterminado, mas eu posso pensar que tem 2/3 ou 3/3 comprometidos, que é lesão de alto grau. Então, se a JEC, ou seja, aquele espaçozinho dos 2 tecidos, enquanto os 2 tecidos que eu mostrei a você, se a JEC for visível ou não, e tem um achado que não corou pelo Lugol, manda essa mulher para biópsia. ASC-H, manda para o médico, porque ela vai precisar fazer uma biópsia. Mas aí tem as alterações das células glandulares. Célula glandular, mande para o médico fazer uma colposcopia, encaminhe porque ele vai fazer uma biópsia do canal e vai retirar essa zona. Porque isso aí pode favorecer um câncer de um adenocarcinoma. Vocês lembram que é o tecido glandular. Mas deu lesão de baixo grau. O que é lesão de baixo grau? É 1/3 do epitélio comprometido com a membrana basal íntegra. Hoje, lesão de baixo grau não é tão importante como foi alguns anos atrás. É considerado que a paciente já teve uma lesão para câncer. O que é que você faz? Daqui a 6 meses manda ela voltar. Se ela não é considerada uma lesão precursora de câncer, especialmente com 30 anos. Se ela tem mais de 30 anos, manda voltar com 6 meses. Eu mando voltar com 6 meses todas as duas, tá bom? Abaixo de 30, acima de 30. Mas acima de 30, a gente tem que ter mais cuidado com essa mulher. Então, vamos fazer um resumo da recomendação do INCA 2016. Lesão de baixo grau com menos de 25 anos, repetir em 3 anos. Com mais de 25 anos, repetir a citologia com 6 meses. 25 e 30, olha lá. Lesão de alto grau. Lesão intraepitelial de alto grau não podendo excluir invasão, certo? Carcinoma escamoso invasor e adenocarcinoma. Manda para o médico fazer uma colposcopia. Então, o manuseio mais leve é exatamente na lesão de baixo grau. Ok? Vocês não ficarem muito sobressaltados nos resultados que as pacientes forem levar para vocês.
E aqui eu finalizo dizendo que espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Torço para que vocês consigam colher bem, para que nós possamos diminuir a incidência do câncer de colo no nosso meio, no nosso país, porque é uma doença que pode ser mudado o quadro, a depender de nós, profissionais de saúde, em primeiro lugar. Muito obrigada.